Pai, nós te agradecemos porque a tua presença é real. Os céus invadiram a terra, Senhor. Uau! Nós te agradecemos por essa presença palpável. Nós te agradecemos por esse final de semana de pessoas libertas, curadas, saradas em suas emoções, em seu espírito. Uau! Eu não quero interromper, mas quero ser um colaborador desse fluir. Se você quiser ocupar o seu lugar, não saia desse espírito. Eu quero ser muito rápido em compartilhar esta mensagem com você. Uau! Eu não sei vocês, mas eu sinto que está chegando uma temporada para talvez 2 cultos aqui na Manancial. De manhã, de preferência. Que aí dá para botar fogo no parquinho, almoça todo mundo junto. E aí de tarde, bota fogo no parquinho de novo. Acharam que ia descansar, volta. Claro! Isso aí. Quero compartilhar rapidamente com você a respeito do que Deus faz quando pessoas escolhem simplesmente caminhar. Caminhar de acordo a uma palavra, de acordo com o que Deus propõe a ela, com uma palavra de Deus da parte dele a ela. E eu quero começar lendo 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Este será o nosso ponto de partida. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Diga para a pessoa que está do seu lado, não desanimamos. Tá. Mas o fato é que na prática, às vezes nós desanimamos. Nós seríamos um pouco hipócritas se disséssemos, não, está tudo bem o tempo inteiro, tudo bem, a gente nunca se sente balançado pelas circunstâncias. E sabe que a própria Bíblia fala sobre uma preferência da parte de Deus por usar um certo tipo de pessoas. Ele gosta de usar aqueles que não são nada para enlouquecer os sábios. E muitas vezes nós usamos, talvez se você veio de uma escola teológica mais clássica como eu, ou talvez da igreja católica, você foi acostumado a quando se achegava à presença de Deus, só faltava o látigo, porque o resto as suas palavras faziam. Senhor Deus de misericórdia, olha para mim que sou um pecador imundo, e aí vai, uma introdução dos 15 minutos se automutilando, e aí, com sorte, Deus inclinava os ouvidos e ouvia a tua oração. Senão era porque tu estava em pecado nessa semana e não deu ruim. E o fato é que, muitas vezes, somado às circunstâncias adversas, nos faltam as forças para continuar. Quem nunca sentiu vontade de dizer, sabe de uma coisa? Parei. Essa história de igreja não é para mim. Ou mais, quem não sentiu vontade de, não tem um botão aqui para recomeçar a vida do zero, ou pelo menos voltar uns 10 aninhos já estava mais do que bom. Quem nunca sentiu vontade? Quem não passou por uma pressão tão grande a esse ponto? De querer que a vida voltasse uns aninhos para... Eu não ia dobrar a direita naquele lugar, eu dobrava a esquerda e vida que segue, ia dar tudo certo. O fato é que não podemos fazer isso. Mas há um caminho em que as coisas podem se realinhar e nós chegarmos a cumprir o nosso destino em Deus e fazermos grandes coisas nele, e talvez mais importante do que isso, ou tão importante quanto, sermos plenamente satisfeitos com a nossa vida pessoal. Eu separei 3 apenas, mas haveria muitos outros exemplos, onde nós poderíamos pegar na Bíblia pessoas improváveis que acabaram fazendo grandes coisas na presença de Deus.
E cada vez que eu olho para uma dessas pessoas, para mim vem o seguinte pensamento: Deus, se eles conseguiram, eu tenho que conseguir. Nos momentos de dificuldade, eu recordo Deus nas minhas orações e digo: se eles puderam, além de tantos outros, eu também tenho que conseguir. Amém? Vamos começar falando sobre uma pessoa que escreveu simplesmente os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidíssimo. Quem será? Teologia básica nível 1. Moisés. Não sei se você se recorda do momento em que Moisés é chamado. Ele começa a dar 1001 desculpas. E talvez a mais grave delas, alguns interpretam como se ele fosse gago, outros que ele tivesse a língua um pouco presa, a ponto de não se sentir confortável falando em público. E ele começa a dar desculpas: e se não acreditarem em mim? E quando perguntarem o teu nome, quem tu és? E quando acontecer tal coisa, quem tu és? E notem que o homem se sentia, ele estava ruim na autoconfiança. Porque antes desse chamado, ele viu a sarça pegando fogo. Como se fosse algo comum nos nossos dias. Ele viu a sarça pegando fogo, a sarça não se consumia. E aí Deus começa a dizer para ele: olha, eu vou liberar o povo, através de ti, tu vai lá no faraó. E começa a contar toda a história e diz: olha, eu acho que tu se enganou de cara. Porque eu sou isso, e começa a botar empecilhos. E quando eu vejo um Moisés da vida, que tinha língua pesada, ou era gago, aceitando o chamado de Deus, esse foi um dos argumentos que há anos atrás eu dizia para mim mesmo, para dizer: meu Deus, se Moisés conseguiu, apesar de toda a limitação, eu tenho que conseguir dar uma palavra numa célula, liberar um testemunho pelo menos. E com isso eu fui me agarrando a Deus para que Deus me ajudasse. Olha, se Moisés, que tinha tantos problemas, tantas limitações, conseguiu tirar Israel do Egito, nossa Deus, pelo menos me usa só um pouquinho. Ou pelo menos que eu não gagueje, eu dizia quando eu era mais jovem. Pelo menos que eu não enrole a língua, que eu não erre as palavras. O fato é que no desejo de fazer as coisas, eu pedi a Deus e comparava a Moisés: tu ajudou Moisés, ajuda a mim neste momento. Moisés, um improvável irmão, ao nascer já era para ter morrido. Então Deus moveu sua mão e o salvou. Então passa o tempo e eles exageram um pouquinho na correção ao egípcio e matam o egípcio. E aqui eu estou aliviando, porque na verdade ele premeditou rapidamente o que estava acontecendo, e não foi que ele foi apartar uma briga, ele foi para matar o cara. E ainda assim, a Bíblia fala que ele era o homem mais manso da terra. Vê essas coisas loucas que Deus faz. Claro que isso lhe custou 40 anos por aí, mas as loucuras de Deus. Se Deus usou o improvável como Moisés, eu tenho certeza que Ele quer nos usar. Ele quer usar você, Ele quer fazer uma obra com você. Mesmo eu às vezes travando, mesmo eu ficando vermelho, mesmo eu tremendo a voz, mesmo, não dá bola. Talvez Moisés lá de cima: eu era gago, você consegue. O fato é que, além dessas limitações, Moisés enfrentou um faraó, enfrentou motins, passou 40 anos no deserto, enfrentou a pressão de 2,5 milhões de pessoas murmurando, falando mal dele, por vezes tentando abandonar ele, voltando para o Egito, e ele superou tudo isso, ele aguentou as pressões. Mas há um outro personagem que também fala muito comigo a respeito disso. Gideão. Gideão era um camarada que estava oprimido. Era outro que não tinha uma autoconfiança muito boa. Quando ele conversa com o anjo do Senhor, ele diz assim: eu sou o menor da minha tribo e o menor da minha família. Ninguém vai dar ouvidos para mim. Pensa numa pessoa que não tem influência em ninguém. Eis Gideão. Ninguém acreditaria nele. Nem ele acreditava nele.
Tanto é que ele vai e fala para o anjo, olha, se realmente eu não estou ficando maluco, isso é coisa de Deus, eu quero que essa esponja amanheça molhada. E tudo na volta seco. Aconteceu. Não foi suficiente dizer, vamos para as devas, agora tudo tem que amanhecer molhado e a esponja seca. E não convenceu. E sabe qual é a prova? Deus constantemente estava afirmando ele. Constantemente afirmando ele. Tanto que na véspera de ele fazer o grande ataque, depois dele ter despedido um exército enorme e ficado só com 300 pessoas, ele ainda estava tremendo na base. Ele estava se movendo por uma palavra. Mas lá no fundo do coração ele pensava, eu acho que eu estou fazendo a maior besteira da minha vida, mas vamos embora. Então Deus aparece para ele e diz assim, olha, para te ter agora 100% de certeza que eu estou contigo, desce lá no arraial. E aí ele ouve os soldados conversando uns com os outros e falando sobre um pão de cevada que descia. Pão de cevada, o pão mais merrequinha que tinha na época. Descendo, rolando e destruindo o acampamento inimigo. Para nós talvez não faça muita diferença o pão de cevada, mas era o mais barato, era o que qualquer um podia comprar, o que não valia muito. E o fato, a história você já conhece. De fato, eles nem precisaram lutar para falar a verdade, eles só foram obedientes. Pela espada de Jeová e de Gedeão, quebraram os cântaros, e aí lutaram, não, aí assistiram o exército inimigo se matando sozinho. Os que sobraram, aí sim eles perseguiram. Improváveis. Um cara que estava malhando trigo onde se pisava uvas, escondido, tentando se safar, sobreviver. Assim como nós muitas vezes, tentando sobreviver, tentando passar a semana, tentando vencer o dia, e ainda com o coração posto na obra, muitas vezes se criticando, será que eu estou no lugar certo? Como que Deus vai me usar? Olha o que eu estou passando na vida pessoal. Ou às vezes ao contrário, poxa, na igreja vai tudo bem, mas quando eu chego em casa começa a dar tanto problema, tem tanta coisa para resolver, tem alguma coisa que está errada, e a gente fica, nossa, eu estou em 2 mundos, eu consigo viver em 2 mundos ao mesmo tempo. Gideão, um cara que estava totalmente oprimido, meus irmãos. Assim como o exército inimigo levava todo o trigo, levava todos os recursos, também matava um monte de gente, levava mulheres, levava crianças, matava-os. Ele não tinha mais o que fazer, só lhe restava a obediência. Deixa eu dar uma conferida nas minhas anotações, se eu não estou passando por nada, nenhum detalhe importante. Não. O terceiro exemplo que eu quero compartilhar com vocês, esse personagem bíblico para mim é um dos mais icônicos. Sua história é carregada de simbolismos que são extraordinários para mim. Elias. 1 de Reis, capítulo 19, é tão icônico para mim que eu vou ler, vamos ler. A partir do versículo 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com sua vida o que você fez com eles. Então Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Essa árvore, eu não sei se você já viu uma giesta, mas ela e nada é a mesma coisa. Possivelmente ele dormiu ali quase por desmaiar, porque a giesta é um arbustinho que ela pode chegar a ficar grande, mas ela é estreitinha, é uma flor amarela. Como esses arbustos que você vê no campo, não dá para muita coisa. Olha o tamanho da depressão do homem, que uns dias antes tinha acabado de matar 700, 800 profetas. Tinha feito, mais do que isso, tinha feito chover fogo do céu. Pela palavra de uma mulher, ele se apavorou. Sabe que nas nossas vidas, meu irmão, por incrível que pareça, nós vivemos situações iguaizinhas muitas vezes.
acostumados a matar leões, a vencer gigantes, acostumados a ver as intervenções sobrenaturais da parte de Deus na nossa vida. De repente dá um probleminha de nada e a gente diz, não, agora sim, Deus me abandonou, está tudo perdido. Nós fazemos isso. Eu acho que Deus esqueceu de mim, eu acho que as coisas... agora tudo vai desabar. Calma, é só um probleminha. Mas Elias, ele me ensina uma coisa já nesta sequência. Por mais que você se sinta abandonado, meu irmão, Deus está sempre com você. Eu vou dizer de novo, por mais que você se sinta abandonado, Deus está sempre com você. Elias, não se escandalize com o que eu vou dizer para você, mas Elias era um profeta mimado. E às vezes nós nos acostumamos demais com os mimos de Deus. E quando Ele manda uma situaçãozinha para nos estirar, para nos trazer maturidade, a gente esperneia. Como uma criança que está correndo, brincando, aí ela cai e antes de chorar ela olha para ver se o pai está olhando. Se o pai está olhando, ela chora desesperada, mas se o pai não está olhando, ela levanta e só segue brincando. Elias era um cara mimado. Ele saiu, fugiu, para salvar a vida dele. Aí ele caminha um dia no deserto, encontrou um arbustinho de nada. Que Deus faça alguma coisa por mim, eu mereço morrer aqui debaixo desse arbusto insignificante mesmo. Aí ele dormiu. Nisso, um anjo disse, Elias, acorda. Eu aposto que você nunca se deu conta dessa passagem, meu irmão. Agora você vai ficar sabendo. Elias, acorda. Tem um pãozinho quentinho, assado no fogo a lenha, para te comer. E tem uma aguinha geladinha numa jarra aqui para te tomar. Aí olha o que o anjo diz para ele. Come e bebe, porque a tua jornada é longa. Ele não estava fugindo de Jezabel. O anjo sabia para onde ele estava indo. E disse, eu não vou te interromper. Segue com o teu plano. Então ele bebeu, ele comeu e resolveu tirar uma soneca de novo. Daqui a pouco o anjo disse, Elias, lembra que tu estava fugindo? É melhor tu continuar fugindo, Elias. E Elias se levanta, caminha 40 dias no deserto e chega numa caverna. Quando ele chega numa caverna, ele tem umas experiências muito loucas, mas no final Deus diz assim para ele, agora tu volta para o lugar que tu tinha que ter ido. Não era melhor ter interrompido Elias lá atrás? Não pouparia alguns dias de caminhada? Mas Elias era um bicho mimado por Deus. Eu imagino Deus olhando para Elias fugindo no deserto. Outro dia a Larissa diz assim para mim, se tu não, eu nem me lembro o que ela queria, mas ela disse, se tu não fizer o que eu estou pedindo, o meu pezinho, porque eu sempre brigo com ela, que uma mãozinha é minha, a outra é da mamãe dela, uma orelhinha é minha, a outra é da mamãe dela. Ela diz assim para mim, se tu não fizer isso que eu quero, os 2 pezinhos são da mamãe, tu não tem mais pezinho. Eu digo, meu Deus, eu não acredito que tu vai me deixar sem um pezinho, o meu chulé é favorito. Ela, não, tu tem que fazer. Foi ontem de noite, ela queria olhar a TV, depois que nós chegamos daqui. Eu digo, não filha, tu tem que dormir. Ela virou de costas para mim, emburrada e dormiu, não durou 30 segundos acordado. Mas ela me chantageou bonitinho ali. E Elias fez a mesma coisa, eu vou fugir 40 dias, eu tenho que fugir. E Deus só olhando, mandou um anjinho para dizer, olha, tua jornada é longa, filho. Ó, lembra que tu vai fugir lá para aquelas cavernas no Monte Horebe, lá, foge, tudo bem. Quando ele chega lá, ele vê terremotos. Que bonito esse terremoto. E se cobre com a capa por causa da presença de Deus. Então, como um pai que chega para ver por que o filho está emburrado, Deus diz assim, ô Elias, o que tu está fazendo aqui? Ah, Deus, tu vê, só sobrou eu dentre os profetas de Israel, aquela mulher me persegue. E Deus diz assim, Elias, faz o seguinte, nem me lembro qual é o lugar, vai lá para tal lugar, unge o fulaninho como rei da Síria, unge o outro como rei de Israel, e unge o Eliseu como teu sucessor, depois deixa comigo. Aí quando Elias está arrumando para levantar, ele diz, ó, só para constar, ainda tem 7.000 dos profetas que não se dobraram, tu não está sozinho, filho.
Agora para de mãe e vai logo. Volta 40 dias para trás, caminhando no deserto, para deixar de ser bobinho. Um profeta mimado. Você já parou para pensar quantas vezes Deus nos mima? Como a gente diz, dá corda só para ver até onde ela vai. Chega uma hora que a corda termina. Eu faço isso com as minhas filhas o tempo inteiro, eu dou corda só para ver até onde vai. E você acha que Deus não faz isso com a gente? Está aí Elias que eu diga, 40 dias caminhando no deserto, só para descobrir que tinha que voltar. E você acha que às vezes Deus segura a corda, vendo que você vai ser atropelado por um caminhão que está vindo e vai passar, e você fica bravo muitas vezes. Às vezes Deus nos protege, e nós terminamos ficando bravos porque um negócio não deu certo, porque aquela bênção pela qual nós tanto oramos não chegou, e a gente não percebe que por trás disso vem um trem que ia passar por cima de nós e acabar com tudo. Mas o nosso coração ingrato acaba impedindo que Deus faça aquilo que Ele queria fazer. Acaba impedindo a gente de perceber os livramentos do Senhor. Apesar de tudo isso, Elias, eu me atrevo a dizer que foi um improvável muito usado pelo Senhor. Um profeta mimado, assim como nós. Agora falta a gente fazer a outra parte que Elias fazia. Os milagres. E por que será que nós não fazemos? Eu acredito que é porque nós não acreditamos. Assim como Elias dizia, só sobrou eu. Olha como eu sou pobrezinho, perseguido. Tá, muito obrigado pelo lanchinho no deserto, mas... Eu ainda poderia falar de Eliseu, um sujeito um pouco temperamental que amaldiçoou as crianças que mexiam com ele porque ele era careca. Se tivesse ficado aí, tu dizia, tá, pastor, o que tem de temperamental? Tem de temperamental que por causa disso veio uma ursa e comeu as crianças. Só isso. Sujeitinho temperamental. Elias também era. Quando o general foi buscar ele, disse, vive o Senhor meu Deus que não irei. Poderia ter ficado aí, se não tivesse chovido fogo do céu e matado todos eles. 2 vezes seguida. E sabe que às vezes nós, que também temos poder na língua, liberamos coisas tão feias. Às vezes sobre a nossa própria família, às vezes sobre o carro abençoado que resolveu estragar. E por causa das nossas palavrinhas preciosas, são tão preciosas que eu nem vou falar aqui. Não é que o carro resolve estragar mais, e a culpa é de Deus. Deus não está olhando para mim, não pode ser. O caminho correto, meus irmãos, seria nós escolhermos o caminho da bênção. O caminho talvez de cobrar a Deus. Deus, estou chateado porque aconteceu isso. Estou chateado, mas nem por isso amaldiçoar, nem por isso trazer palavras ruins a esse contexto, a esse cenário. 3 homens improváveis. Sim, improváveis. Se fosse pelas condições da fala, Moisés jamais poderia ter sido Moisés, o caudilho. Se fosse pela coragem, ou por ser o irmão mais velho, Gideão jamais poderia ter livrado o povo de Israel dos seus inimigos. Ainda mais com 300 homens. Se fosse pelo temperamento idôneo de Elias, talvez ele não deveria ter sido quem ele foi. E você, que se conhece melhor do que eu conheço você, quantos defeitos? E eu, quantas falhas? Quantos defeitos? E apesar de todos eles, Deus pode olhar para mim e dizer, um homem segundo o meu coração. Ele olha para você e diz, uma pessoa segundo o meu coração, que eu estou ansioso para fazer uma obra muito especial. Pastor, e qual seria a chave para suportar esses problemas? Porque lembrem, talvez não tenha feito sentido para você, porque eu comecei com 2 Coríntios 4:1. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. O ministério você pode trocar por tarefa. Temos a tarefa
de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos. Temos a tarefa de alcançar a sociedade em igrejinha, temos a tarefa de alcançar as pessoas em Três Coroas, Parobé, Taquara, Rolante, São Chico, Gramado, Canela, enfim, onde você estiver morando, onde você estiver me assistindo, nós temos a tarefa de fazer discípulos. Obrigado pelo amém. Mas eu vou dizer de novo, nós temos a tarefa de fazer discípulos. E enquanto você fica olhando para suas mazelas e para como você é pobrezinho e como você não tem as coisas que você gostaria de ter e blá blá blá, há um monte de gente lá fora que está esperando para você levar uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação. Mais do que isso, nesse mesmo contexto, Paulo diz que nós somos ruperetas. Eu imagino que não faz parte do seu vocabulário a palavra rupereta, porque não é nem do português, é do grego. Rupereta significa despenseiro. Então, por que Paulo diz que ele é despenseiro dos mistérios de Deus? Despenseiro é quem acessa uma despensa. Nas casas atuais não existe mais, é pouco provável que na sua casa tenha uma despensa, mas era uma salinha próxima à cozinha, onde você guardava todos os mantimentos da casa. Dependendo do seu porte, era uma salona, onde você guardava o rancho para 1, 2, 3 meses, utensílios, pratos, panelas, para não ficar tudo nos armários da cozinha. Paulo diz, nós somos despenseiros dos mistérios de Deus. O que Paulo está dizendo? A gente pode entrar lá, onde Deus guarda as coisas gostosas, e trazer para a terra a qualquer momento, e usar na hora que a gente quiser. E o amém de você mostra que você concorda comigo, mas talvez não esteja vivendo tudo isso. Continuamos com a nossa leitura. No final eu resumi, não precisa mais nós ler. E está ótimo assim. Agora eu quero passar para uma outra parte, já que eu consegui resumir. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 4, vamos destrinchar um pouquinho mais essa porção bíblica. Agora no versículo 6, pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esse versículo, ele às vezes é um trava-línguas, eu diria melhor, às vezes ele é um trava-cabeça, e merece uma leitura mais calma para a gente entender do que Paulo está falando. Das trevas resplandeça a luz, essa parte está fácil. Agora, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento. A iluminação do conhecimento, algo que já estava aqui dentro, porque Deus está em nós, porque Ele justifica no final do verso. A iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, que já está em nós. Esse conhecimento foi iluminado para que você cumpra a sua missão, como despenseiro, como alguém que leva a palavra de esperança a outras pessoas. Mas lembre-se, você talvez seja um improvável, assim como Elias, assim como Moisés, assim como Gideão, ou Eliseu, ou tantos outros que vão aparecer, assim como eu, somos todos improváveis. E sabe o que mais? Glória a Deus por isso. Porque se nós fôssemos muito bons, talvez Deus diria, se ele é muito bom, né? Vou achar outro que não é tão bom assim para usar e fazer coisas grandes. Então é melhor que a gente não seja muito bom mesmo. Que Deus me use por eu ser o menor, que Deus me use por eu ser o menos capacitado, com tal que Ele me use. Eu estou feliz pra caramba. Nós somos despenseiros. Ele iluminou a sua revelação para a salvação. Versículo 7. Todo esse conhecimento, todos esses mistérios, todo o poder, toda a sua glória, toda a sua majestade, todo o seu resplendor, coube no universo interno, coube dentro de você. E veja, o versículo 7 reforça aquilo que eu tenho falado para você. Nós temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede, provém de Deus. Então, se você orou por alguém e se alguém foi curado, glória a Deus.
Se você orou por alguém, esse alguém teve um processo destravado, desencalhou e casou, glória a Deus. Tudo que você fizer não é para a sua glória, é para a glória de Deus. E você diz assim, mas pastor, não precisa falar disso, a gente sabe. Pelo contrário, meu irmão, nós precisamos ter isso muito fresco. Você crê que Deus tem coisas grandes para fazer na nossa vida? Você crê que Deus tem coisas grandes para fazer na Manancial? Não pode chegar um momento onde esta casa estiver cheia e talvez nós estejamos fazendo 3, 4 cultos no mesmo domingo, a gente dizer, mas não é que nós somos bons mesmo? Não. O nosso coração tem que ser o mesmo. Deus, só pela tua misericórdia para isso acontecer. Entende? Porque no momento que você olhar e disser, nossa, nós estamos fazendo um bom trabalho mesmo, essa foi a nossa ruína. Porque a palavra diz que a soberba precede, e um abismo vai chamar outro abismo. Tem um precioso homem de Deus, que Deus começou a usá-lo com milagres, sinais, prodígios, multidões nas cruzadas dele, e um dia, assim como Davi fez o censo quando não era para fazer, ele resolveu fazer. Ele abriu a cortina do palco e olhou e viu aquele teatro cheio de pessoas. E na cabeça dele ele pensou, realmente Deus precisa de mim para fazer a obra. E ele conta no livro dele que aquela foi a ruína dele. Algumas semanas depois, um escândalo, estava envolvido em adultério. E assim foi, um abismo chamando outro abismo. Pum, 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 pum. Você acha que eu, sendo pecador, eu sendo falho, cheio de defeitos, Deus ia dizer, pelo amor de Deus, uma miríade de anjos guardando o André para que ele não morra, porque se ele morrer, está tudo perdido? Eu sou como um grão de areia, se o vento me levar, vem outro. E pronto. Assim é você, assim somos todos nós. Felizes por sermos participantes desta obra, felizes pelo privilégio de contribuir com um grãozinho, com um tijolinho, com um ladrilhozinho, tendo alguma parte nisto tudo, felizes e reconhecendo o tempo inteiro que não é por nós, é por Ele. Não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Ele, com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia. Amém? Já estou chegando no final. Versículo 8 ao 12, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Paulo aqui falando dele, dos irmãos e em última instância dos apóstolos, entregues no Coliseu para a morte, entregue para látigos, como ele mesmo, para prisões, enfim. Isso ainda não chegou para nós aqui no Brasil, mas não feche os olhos, do outro lado do oceano está acontecendo direto, nossos irmãos sendo queimados vivos, perseguidos, igrejas sendo queimadas com eles dentro na Índia, nossos irmãos da Coreia do Norte se reunindo no esgoto, para não serem descobertos, e se por acaso um policial na rua vê você carregando um livro, e desconfiar por essas coisas, que esse livro é uma Bíblia, ele pode matar você na hora e dar desculpa depois. E se ele disser, pô, eu achei que era uma Bíblia, errei, está tudo bem, ele não vai passar por problemas. Essas perseguições ainda não chegaram aqui em nós, mas elas vão chegar. Nesta semana eu experimentei um cansaço físico como há muito tempo eu não tinha, reuniões infindáveis, tudo pensando no bom andamento da obra, sacrifícios meus e das minhas filhas até tarde aqui, aguentando reuniões. Pastor, tu queria? Não, na verdade eu fiz porque precisava ser feito. Mas se você me perguntar, tu preferiria estar comendo uma pizza com elas? É claro. Mas eu sei que essas marcas, eu sei que esses cansaços, eu sei que esses desgastes são pela obra do meu Deus, são pelo reino, elas vão trazer bom fruto.
Você entende? Os irmãos que estiveram servindo aqui durante todo o final de semana, pergunta para eles, tu não tinha mais nada mais legal para fazer? Óbvio. Mas quando cada um faz o seu sacrifíciozinho, entrega a sua parte, a sua porção, dentro dos seus limites, a obra vai acontecendo, o reino vai expandindo, as pessoas vão sendo tratadas, curadas, abençoadas. Pergunta para um desses irmãos que passou para a sala de cura, está cansado? Provavelmente sim, o corpo físico sente, mas eles provavelmente vão dizer assim, eu faria tudo de novo. Porque não estamos falando da obra humana, estamos falando do poder de Deus. Por isso que Paulo diz, não me arrependo, nem me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Não estamos falando de um clube social, nós estamos falando do poder de Deus. Manifesto em nós, uns orando e abençoando os outros, uns ministrando os outros. E com isso o corpo é edificado, o corpo cresce. Somos todos edificados. Porque se o Digão, se o pastor Daniel, ou se qualquer um de vocês estiver bem, eu vou estar bem. O corpo vai estar bem. Porque você não fica gripado só no nariz. Quando você fica gripado, todo o seu sistema respiratório fica ruim. Às vezes desce para a garganta, às vezes dá dor de cabeça, e o seu pé não vai dizer, eu estou muito bem, obrigado, vou jogar bola. Não, está todo mundo ruim. O seu conjunto está ruim. Isso reforça a necessidade de estarmos juntos e compartilhar as cargas uns dos outros. Amém? Eu não estou falando de futricar na vida do outro, estou falando de compartilharmos as cargas. Uma oração não precisa de um motivo específico. Eu estou falando que talvez a pessoa diga, ora por mim, não estou me sentindo bem, hoje o dia foi puxado. Não precisa mais do que isso, vamos orar, está pronto, está resolvido. Entende? Porque Deus sabe todas as coisas, eu não preciso saber, eu só preciso liberar a palavra. Eu só preciso abençoar o meu irmão. Eu não preciso que ele me conte desde os 10 anos de idade tudo o que aconteceu na vida dele. Eu só preciso que ele me diga, está pesado o negócio, tudo bem, vamos orar. E Deus é poderoso para operar além de eu não saber nada. Deus é poderoso para fazer a obra mesmo que eu não saiba nada. O importante é que Ele saiba, e Ele sabe. Amém? Então, meus irmãos, nesta porção dos versículos 8 ao 12, Paulo está falando das marcas. E eu quero incentivar você a carregar as marcas do amor por Cristo Jesus na sua vida. Hoje não são látigos, mas hoje talvez seja um esforço muito grande. Hoje seja dispor do tempo escasso que você tem para ajudar em alguma obra, em alguma atividade que nós fazemos. Essa é uma forma de passar por marcas. É ir numa escola e levar uma palavra de esperança quando a maior parte dos pais está apavorada pelo que está acontecendo lá fora. Sabe, eu nem quero entrar nessa questão. Eu acredito que deve haver um meio termo em tudo. Eu acredito que é necessário melhorar a segurança, mas também é necessário sermos crentes autênticos e confiar que Deus vai proteger os nossos. E se não proteger, Ele continua sendo Deus. É disso que eu estou falando. É falar de que quando as coisas não vão bem, você continua agarrado em Deus, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Nisto, Nabucodonosor, nada temos a falar, porque tu já sabe, não vamos nos curvar diante da tua estátua, porque o nosso Deus, o meu Deus, o Deus eterno, o Deus vivo, Ele é poderoso para me livrar dessa caldeira. Mas se não livrar, está tudo bem, Ele continua sendo meu Deus, e eu não vou me curvar. Imagina o espanto quando em vez de 3 homens, ele vê 4 lá dentro, caminhando, sem cheiro de fumaça. E ele diz que se promulgue sobre todo o reino, que não há outro Deus, como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando a pressão vier no teu trabalho, quando o sistema te oprimir, você tem que manifestar a glória e o poder de Deus. Pastor, mesmo eu sendo improvável, mesmo eu sendo falho, é exatamente isso. É exatamente isso. Para de ser um mimadinho como Elias e vai viver a vida, meu irmão. Faça como a criança que caiu no chão, olhou, viu que ninguém estava olhando e segue a carreira.
Esse é o nosso propósito. Porque cada vez que você escolhe parar, alguém lá fora que precisava de uma intervenção sobrenatural de Deus através da tua vida, não vai viver. Quando a gente olha por essa perspectiva, não fica pesado? Não vem um peso de responsabilidade sobre nós? Enquanto você fica de mimimi, tem pessoas lá fora que estavam esperando pela tua mensagem, que estavam esperando pela tua oração, que estavam esperando por um consolo, por algo sobrenatural liberado pela tua vida. Nós não podemos parar. Não podemos parar. Nada pode nos parar. O mesmo apóstolo Paulo, eu adoro Paulo, ele diz: nada nos separará do amor de Deus. Nem anjos, nem principados, nem potestades, nem a morte, nada. Você entende o que eu quero dizer quando eu falo nada? É nada. Nada. Mas pastor, eu estou tão cansado, mas é nada. No meu trabalho estão me perseguindo, mas é nada. Está tudo errado na minha vida, mas nada. Nada pode nos parar. Só tem uma coisa que pode fazer você parar. É você mesmo. Se você disser, eu não quero mais, Deus diz, respeito. Afinal, eu te dei o livre-arbítrio. Mas eu, toda a congregação celestial e a tua congregação na igreja está dizendo, não para. Não é doido isso? Quantos talentos enterrados? Eu fui parando. Quantas mazelas nos afastaram de cumprir aquilo que Deus tinha para nós. E eu não quero ser pesado, nem deixar o clima pesado, porque afinal nós estamos saindo de uma sala de cura, as pessoas estão... Eu quero fazer você pensar. Eu quero que você reflita junto com o Espírito Santo. Você está fazendo tudo o que você podia fazer? Eu imagino que Jesus, no seu ministério terreno, era tal qual ele é no mundo espiritual, intenso. Jesus estava sempre pegando no pé de alguém. Estava cutucando um, ensinando o outro. Daqui a pouco ia, dava uns cascudos em Pedro, voltava, ensinava outro. Ele estava sempre em movimento, sempre fazendo alguma coisa. É assim que nós devemos ser. Sempre fazendo alguma coisa, sempre incomodando Satanás. Quando ele acha que nós estamos indo para lá, nós vamos para o outro lado e damos um tiro nele. Quando ele acha que nós vamos atacar para lá, nós atacamos para o outro lado. E vem anjo e dá pau nele. E nós avançamos, e nós oramos, e nós adoramos, e nós evangelizamos, e nós fazemos retiros, e nós fazemos eventos. Nós fazemos um cinema, não é porque não tinha mais nada para fazer, é para você trazer gente nova aqui para dentro. É para eles entenderem que tem um lugar seguro aqui, que tem diversão de qualidade, que não precisa ficar olhando pornografia, coisa errada, não precisa passar a noite inteira bebendo, é só sentar, assistir, ter um tempo de qualidade, conversar com alguém. Quem concorda? Quem entende? Então eu quero reforçar. Eu vou olhar bem para as carinhas. Imagino que eu vou ver vocês na quinta-feira aqui. Né? Porque se você disser, é que não deu. Então você parou. É claro, eu estou brincando. É claro que tem eventos, talvez você já tivesse compromissos marcados. Está tudo bem. Tem irmão aí que me falou que justo nesse dia tinha curso de inglês. Quase que eu digo para ele que morro o professor de inglês. Mas não. Estou brincando, gente, estou brincando. Mas como passar? Quero encerrar. Como passar por todas essas tribulações, pastor? A gente já sabe que precisa carregar as marcas. A gente já sabe que precisa se doar. Mas às vezes é tão difícil. Nas últimas semanas, tem uma porção bíblica que tem
quando eu estou tentando esquecer ela, vem aquela música abençoada e me faz lembrar dela de novo. Isso é culpa do pastor Jabessa. Apocalipse, capítulo 4, diz assim: depois dessas coisas, que você pode dizer assim, depois dessa mensagem do pastor André, eu ouvi uma voz, vi uma porta aberta no céu, e a voz que eu tinha ouvido no princípio, João falando lá atrás, ele diz, eu ouvi que falava comigo como uma trombeta, e ela dizia, suba para cá, e eu mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. O texto vai embora, e é lindo, na verdade que ele é lindo, e é precioso, e vai acontecer, e eu dou glória a Deus porque isso vai acontecer. Mas eu quero trazer isso para a nossa realidade. Eu quero trazer isso para a nossa realidade. Ele subiu e ele começa a descrever a visão do trono de Deus. Ele começa a descrever que era temível, e era terrível, era assustador. Outro dia a Érica ouviu, eu ouvindo a música essa abençoada que o pastor Jabés me fez ouvir, ela grudou na minha cabeça. E a Érica perguntou por que era terrível e temível. E vai explicar para a Érica, com 6 anos, por que o trono do Senhor era terrível e temível. Aí eu fui atrás de um vídeo, que eu sigo um perfil de astronomia, e eles simularam a Lua chegando bem pertinho em rota de colisão da Terra. E eu digo, quando ela vê esse vídeo, ela vai ver que é assustador, né? Imagina um planeta vindo em direção a ti. Eu digo, tá vendo esse vídeo, filha? Tô, pai. E o que é isso? Isso é uma simulação, não é de verdade, mas é como se a Lua estivesse vindo na Terra. Não é assustador, não é terrível, nem temível. Não. Eu digo, lá se foi o plano 1 para ensinar. E como que eu vou descrever, irmão? Vai ler o texto e pede para Deus te arrebatar e mostrar. Eu só sei que de lá se ouve vozes como de trovões e saem relâmpagos. E há seres celestiais que nós não podemos contemplar, mas eles estão o tempo inteiro cantando, Santo, 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 é o Senhor poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Santo, Santo, Santo. Respondendo à pergunta, como que a gente passa por essas provações? Sobe. Sobe. Nossa, estão me perseguindo, está terrível. Ouço uma voz dizendo, sobe para cá. É que ninguém vai te perseguir. Tem aquela canção antiquíssima que diz... Agora esqueci. Tua presença, tua presença, tua presença é onde eu quero estar. Não é onde eu quero, é onde eu preciso. Você precisa estar. Quando tudo estiver bem, quando tudo estiver mal, dê uma de João sem braço, diga, ei, o apóstolo ouviu uma voz dizendo sobe, eu não preciso ouvir essa voz, eu vou subir. Eu vou subir. Nós vamos subir a montanha de Deus. Você pode acessar, assim como Elias foi ao monte do Senhor, foi ao monte Horebe, e lá ele viu terremotos e viu os montes serem aplainados. Mas chegou um momento que no meio daquela tensão que Elias estava vivendo, sabe o que o perturbou? O silvo suave. A presença do Espírito Santo. Onde já nada mais fazia sentido, tudo que ele estava vendo não tinha sentido nenhum, talvez tudo que você está vivendo não faça sentido nenhum para você, talvez você diga, eu não sou merecedor de tanta perseguição, carregue as marcas do Evangelho, carregue as marcas do sofrimento de Jesus na sua vida, e quando tudo estiver perdido, vá para um lugar onde você pode chegar a qualquer momento, e se encontrar com o leão de Judá, ou com o cordeiro. Apocalipse, a versão que eu tenho mais para baixo, acho que é no capítulo 5, é muito engraçada, quando ele vê o trono do Senhor, e ele vê o cordeiro recebendo o livro, ele diz assim, e viu um cordeiro, que era como se já tivesse sido morto. E eu fiquei pensando, qual é a aparência de um cordeiro vivo que era como se tivesse sido morto em algum momento? E é óbvio que ele está falando de Jesus, mas eu confesso que eu fiquei muito curioso para ver essa figura. O fato é que aquele cordeiro era Jesus,
o digno de desatar os 7 selos. E naquele momento havia anjos com copas, e essas copas continham o incenso, que é a oração dos santos, e eles derramavam essas orações de volta na terra, e elas eram como, o texto descreve que havia trovões e relâmpagos, e uma explosão de glória na terra. E havia harpas e taças, um modelo do céu de adoração. É um modelo que nós estamos trazendo para cá. É por isso que eu falei, eu não vejo a hora de termos vários cultos. Na verdade, eu não vejo a hora de termos adoração 24 horas por dia aqui. Para que o clima do céu fique todo o tempo aqui. Mas enquanto isso não acontece, você pode ir para Nárnia a qualquer hora que você achar que deve ir para Nárnia. Você pode simplesmente fechar os olhos e pedir uma entrevista com o Rei dos Reis a qualquer momento, na hora que você precisar. E se você disser, pastor, está difícil para caramba, eu não consigo nem orar mais. Pois então, vamos orar juntos. A palavra diz que onde estão 2 ou 3 reunidos no seu nome, nesse lugar Ele está. Se o nosso Deus é maior do que aqueles que se levantam contra nós, não tem principado, não tem demônio, não tem morte, não tem problema, não tem obstáculo que possa nos deter. Nós só precisamos andar em família, juntos,